Olá pessoal, meu nome é Heberto Marinho, eu sou professor de informática do UFRN Campus Canguaretama. Eu fiquei responsável pela disciplina de desenvolvimento para dispositivos móveis e hoje a gente vai dar continuidade à listagem de usuários, tá? Então, na última vez, no último vídeo, né, que eu gravei, o aplicativo estava dessa forma, né? Se eu clicasse aqui no botão, haveria uma listagem de usuários, né, onde esses usuários poderiam que ultrapassar, né, aqui a margem do aplicativo inicial. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um botão aqui para que essa pesquisa ela possa ser filtrada, tá? E a gente vai adicionar alguns filtros aqui. Para isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir o arquivo listar.php, porque a gente vai adaptar esse arquivo. A gente vai permitir que haja a seleção, né, a partir de um determinado critério. Então, para que isso aconteça, né, aqui no Select from Usuários, eu vou adicionar where nome like algum critério, certo? Vou colocar depois or CPF like, deixa eu botar o like aqui mais like algum critério, tá? Esse critério ele vai vir aqui em cima, né, como uma variável busca, certo? Essa variável busca eu vou configurá-la para que ela fique dessa maneira aqui. Assim o SQL, né, que vai ser montado vai ser porcentagem, ou seja, qualquer coisa que vier, né, antes JSON pesquisa. Então, meu critério aqui de busca, né? Ele vai ficar configurado assim. Então, por exemplo, se eu passar como parâmetro, né, aqui da pesquisa, o nome, por exemplo, Maria. Então, Maria, ela vai ser passado, né, para o banco de dados dessa forma, né? Porcentagem Maria, porcentagem, ou seja, eu vou selecionar qualquer nome que tenha Maria em seu conteúdo. Poderia fazer os critérios, tá? Criar os critérios de seleção. Então aqui, né, eu tenho um string, tá? No PHP eu posso colocar uma variável, né, dentro de um string. Para isso eu posso usar apóstrofo busca, certo? Então aqui a sintaxe tá? Select todos from usuários onde nome like busca. Esse busca está configurado aqui. Or CPF like, então vou fazer a mesma coisa aqui. Resfet, isso aqui não muda, total não muda, tá? E todo o resto não muda, tá? A única coisa que eu fiz aqui foi adicionar um critério de seleção, certo? Para que eu pudesse filtrar o meu registro. Feito isso, eu tenho que copiar esses arquivos novamente, né, para dentro do champ, certo? Então vou abrir aqui o local onde está esse arquivo, que é htdocs, certo? API systest. Vou copiar isso aqui para dentro do htdocs do champ. Perguntar se eu quero substituir, quero substituir os arquivos, vou fazer aqui um pequeno teste, certo? Localhost API systest está ok, ele está listando, certo? A única coisa que é porque ele está tentando acessar a variável, tá, que a gente criou, buscar,
e ele não está conseguindo encontrar, obviamente, porque eu não estou passando nenhum buscar para ele, tá? Então a gente vai corrigir esse erro agora. Então voltando aqui para o aplicativo, certo? Eu vou para listar page.html, listar page.html, né? Aqui no search, certo? Antes tinha só o botão. Nesse row aqui eu vou botar outras coisas, né? Aliás, outra coisa além do botão, certo? Então eu vou, além desse botão, eu vou colocar um input. E aí um botão, search, esse aqui é o íconezinho. Vou colocar input, input. Dentro desse input, vou colocar um placeholder. Esse placeholder eu vou colocar busca por nome ou CPF. Esse input aqui, eu vou colocar um ngModel. ngModel, G minúsculo, model. Vou chamar esse campo aqui de pesquisa. Type dele vai ser um search. Ok. Então vamos só ver aqui como é que fica. Então aí um button, input, ok, aí o icon. Vamos ver como é que fica. Tá, ele está reclamando porque eu não declarei ainda a variável pesquisa, certo? Vamos declarar a variável pesquisa aqui dentro de lista usuários page.ts. Então aqui itens, né? Eu tenho itens. Agora, além de itens, eu vou colocar também pesquisa. String aspa. Pronto, compilou, vamos ver qual foi o resultado. Então pronto. Agora eu tenho um search aqui, ok. Tá dando erro. Vou tirar esse erro. Deixa eu só ver o que está acontecendo. Ok. Ordem, pesquisa, docs, está ok. Tá, porque quando eu clico aqui, ele já tá. Então deixa eu tirar isso daqui. E o problema aqui é que eu ainda não coloquei aqui como dados a serem enviados, tá? Eu tenho que colocar aqui como dados a serem enviados, por isso que ele está dando aquele erro. Então, vamos colocar aqui em dados, certo? O pesquisa. Então, vou colocar aqui em dados. Então, pesquisa, pesquisa, ok. Então, vamos ver agora o que acontece. Ok, deixa eu digitar aqui Maria. Pronto, então tá funcionando, certo? Tá funcionando direitinho, ok. Certo, então aqui tá funcionando e agora eu vou fazer mais uma modificação, certo? A modificação que eu vou colocar um limite para a aparição de elementos aqui, certo? Então, por enquanto eu não tenho tantos registros, mas imagine que eu tivesse 100 registros. Então seriam muitos registros aqui no meu formulário, certo? Minha listagem. Tá, deixa eu só fazer uma modificação aqui antes.
Eu vou aqui no CSS. Eu vou criar um CSS para um input. Aí eu input. Vou colocar aqui font size. Vou colocar aqui 20 pixels. Vai ficar um pouquinho maior. Pequeno, tá? Ficou um pouquinho maior. Também posso colocar. Ok. Então, essas configurações aqui podem ser ajustadas, né, no CSS depois. Eu quero mesmo é fazer uma limitação disso aqui. Então, tem 3, 6, 9, 10, 11, tá? Então, eu vou fazer uma limitação disso aqui para que apareça de 10 em 10. Ou eu poderia deixar de 5 em 5, tá? Deixa eu montar aqui. Listar usuários. Eu vou colocar aqui o Ion Item. Melhor, né? Aqui, vamos criar aqui lista. Font size. Vou botar aqui pixels também. E vou colocar aqui minha classe. Class. Lista. Pronto. Tá um pouquinho maior, certo? Ok. Então quero que apareça de 10 em 10, 5 em 5, quantas eu quiser, certo? O que é que eu preciso fazer? Então, uma das coisas que eu posso fazer é adicionar aqui, né, no listar, mais dois parâmetros, certo? Então, eu posso adicionar aqui no meu listar, né, select. Então, eu vou fazer essa busca aqui, né, por nome ou por CPF. Então, order by ID usuário, ASCII para ser ascendente. E além disso, tá, eu vou colocar um limite, onde esse limite eu vou ter um start, um limite mesmo. Isso aqui em SQL é o seguinte, isso aqui é a partir de qual tupla eu quero fazer a seleção, e aqui o limite é a partir dessa tupla quantas eu quero pegar. Então, por exemplo, se eu comecei do 5 e o limite é 10, então eu vou pegar as tuplas das 5 a 14, né? Tá, 14 ou 15. Eu vou pegar 10 registros, certo? Até a 14. Então, da 5 até a 14, né? Que eu estou contando com a 5, certo? Então, esses dois parâmetros aqui vão ser passados também via JSON, certo? Então, aqui eu vou colocar esses dois parâmetros, start igual a post.json, post. Então, aqui eu vou colocar start. Start. Eu vou colocar outro aqui, limit. Post.json. Limit. Também. Esses valores aqui eles vão vir em forma de string, então eu vou fazer uma conversão aqui. Val.
Ok? Esses valores aqui já vão aparecer aqui, certo? Então, novamente, eu vou ter que copiar meus dados aqui, só tomando cuidado, certo? De onde para onde vocês copiam, para não se enrolarem aqui. Documentos, então isso aqui é o arquivo de onde eu estou copiando e o arquivo para onde eu quero copiar. Substituir os 3 itens, ok? Agora eu vou fazer, vou modificar o list usuário page.ts, certo? Então aqui em cima eu vou declarar mais duas variáveis. Essas duas variáveis vou chamá-las de start e limit. Start tipo number, escala com 0, e limit number também, escala com 0. Então, quando eu clicar, eu vou chamar o carregar e eu vou passar start start limit limit, ok? Tá, uma coisa, certo? O start vai começar do 0, mas o limit eu vou colocar aqui para 10. Pronto. Então, voltando aqui para o meu projeto, quando eu clicar aqui, ao invés de mais de 10, eu vou pegar apenas 10. Deu um erro. Deixa eu ver qual foi o erro. Expected. Ah, ok. Deixa eu ver aqui. Start, limit. Deixa eu ver aqui. Start com PHP. Start limit. Start limit. Ok. Limite, certo? Encontrei o erro. Vou copiar de novo. Copiar daqui. Vou fazer o teste agora. Pronto. Então, percebam que se eu, por exemplo, colocar aqui o limite. Cadê o limite aqui? Isso aqui não. Aqui, deixa eu ver aqui. Se eu colocar o limite, certo? Se eu trocar o valor de 10 para 5. Então, agora aqui vão aparecer apenas 5 registros, tá? Então, além disso, nós também queremos ir para uma página superior ou inferior, ou seja, aqui eu tenho 5 primeiros registros, depois eu quero ir para mais 5 registros e assim por diante, certo? Então, para fazer isso, eu vou colocar aqui mais 2 botões aqui embaixo. Então, venho para cá. Está o list usuários, certo? Venho para cá. Nesse row aqui, eu vou colocar um ion list. Ion list. Dentro desse ion list, vou colocar um ion item. Na verdade, eu vou colocar 2. Nesse primeiro, a gente vai colocar esse botão do search. E nesse segundo item, a gente vai colocar 2 botões, certo? Um botão que vai servir para a página e para a página de cima, e outro botão que vai servir para a página de baixo. Então, eu vou colocar aqui Ion Label. Ion Label, que eu vou chamar aqui
paginação, ok. Aí eu vou colocar aqui um button, aí um button. Esse ion button, eu vou ter um evento clique. Vou clicar nele, eu vou chamar página anterior. E eu vou ter dentro dele para cima. Depois eu poderia colocar aqui um ícone, certo? Eu vou ter aqui a mesma coisa. Para a página posterior. Certo? Então aqui para baixo poderia ser. Então vou criar esses dois métodos aqui. Página anterior. Página posterior. Ok. Tem os dois métodos, página anterior, página posterior. Tá dando um erro aqui. Página anterior, página posterior. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Página anterior, página posterior. Só uma digitação. Então, agora vai compilar. Então, certo. Aqui deve ter algum erro de abertura ou fechamento de itens. Row. Ok. Ok, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Ok. Esse ion content aqui, ele estava full screen. Como ele estava full screen, ele estava sobrescrevendo tudo aqui. A formatação não está bonita, tá? Mas o importante é que está funcionando. Depois isso aí a gente pode melhorar com o CSS. Então a ideia aqui é quando eu clicar aqui, eu ir para os próximos registros e quando eu clicar aqui eu ir para os registros anteriores, certo? Então como é que a gente faz isso, né? Agora vai ser tudo por programação. Então vou primeiro fazer a página posterior, certo? Para fazer a página posterior, aqui neste TS, página posterior, dizer que des.start mais igual des.limit. O que eu estou dizendo? Que se o start ele começa de 5, quando eu clicar no botão página posterior, o start vai começar agora se começa de 0, eu vou começar agora em 5, certo? E assim por diante. Então, depois que eu fizer isso, eu tenho que chamar o método des.carregar, porque eu vou fazer a nova consulta passando os dados do start e do limit, certo? Então, vamos ver se funciona. Ok, pesquisou para baixo, então aqui vai mudar. Mudou, certo? Se eu apertar de novo vai mudar. Mudou. Então agora falta a gente fazer para cima, certo? Então para cima, como é que vai funcionar? É uma lógica parecida. Eu vou pegar o des.start menos igual
ao this.limit. Então, se eu estou descendo na paginação, agora eu vou subir na paginação, certo? Só tem um porém aqui, que o porém é o seguinte: se depois que eu fizer essa continha aqui, se esse valor for menor do que zero, então não existe uma paginação menor do que zero, certo? Uma tupla, né, que inicie antes da linha zero. Então, o que é que eu vou fazer? Vou dizer que desse ponto start vai ser zero, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, vou listar, listei, para baixo, para baixo, para baixo de novo, para baixo de novo. Agora eu vou para cima, certo? Para cima. Tá, esqueci uma pequena coisa aqui, né? Depois que eu faço a continha, eu tenho que chamar des.carregar. Senão não vai carregar. Simples assim. Cliquei aqui, então para baixo, ok? Para cima, para cima. Então agora eu estou podendo ver os registros, né? Eu posso navegar nos registros, tá? Sem eu ter uma barra infinita aqui de registros, certo? Além disso, agora eu também posso fazer consulta, né? Aqui, Maria. Ok? Tá filtrando. Agora eu preciso fazer algumas outras checagens, tá? Então, o que é que vai acontecer se eu for clicando para baixo, para baixo, para baixo? O que é que vai acontecer? Bom, se eu não fizer nenhuma checagem aqui, eu vou continuar aumentando o meu start. E meu start, por exemplo, se eu estou em 5, ele vai para 10, 15, 20, 25, etc. Então, eu tenho que fazer uma checagem aqui, certo? Qual é a checagem que eu faço? Se eu apertar lá para baixo, né? Aí eu venho para aqui, para carregar. Eu venho para carregar e eu vou exibir os dados. Se o data itens não tiver nenhum dado, né? E se o des.start for maior do que zero, então quer dizer que eu estou pesquisando, estou mandando pesquisar, foi no banco, antes tinha registro e agora não tem mais. Então o que é que eu faço? Eu digo que o des start menos igual des.limit. E agora eu chamo carregar. Isso faz o quê? Se eu apertar aqui para baixo, eu vou para baixo. Se eu apertar de novo para baixo, continuo indo para baixo. Se eu apertar de novo para baixo, eu vou incrementar, vou no banco, que eu vou chamar carregar. O banco me retorna a informação. E essa informação ela vai estar vazia. Por quê? Porque eu estou indo para além dos registros que existem no banco. Se eu estou indo para além dos registros que existem no banco, o que é que eu vou fazer? O limite que eu incrementei, agora eu decremento e eu vou voltar para essa página aqui. Certo? Ou seja, eu não saio, é como se eu não saísse do canto, mas eu estou me comunicando com o banco. Tá? Então, para cima, para baixo, tem um limite. E agora tem um limite para cima também. Para melhorar mais ainda, tá? Eu poderia avisar o usuário que eu cheguei ao limite. Então, eu poderia exibir uma mensagenzinha de erro, certo? Que eu vou colar aqui de add usuário, add peixe, pronto. Então, mensagem aqui de erro, mensagem de erro. Então, eu vou copiar isso aqui. Vou colar aqui. Isso aqui é acima de página anterior. Aí ele vai me pedir o Toast Controller. Vamos dar o Toast Controller para ele, certo? Então eu vou importar aqui import
toast controller. Esse toast controller, como eu quero usar ele, eu tenho que colocar ele no construtor. Toast controller, tá aqui, minúsculo. Ponto, tipo toast controller. Pronto. Também a mensagem de erro aqui tá ok. Então, o que é que eu vou fazer agora? Toda vida que eu tentar, aqui, né? Que eu tentar ir para uma página que não existe, certo? Porque eu já estou no final da paginação, o que é que eu faço? Eu exibo uma mensagem de erro. Então, esse ponto mensagem de erro. Então, vou dizer aqui que é final da paginação, certo? Ou final dos registros, né? O fim dos registros, né? Final da paginação. Da mesma forma, se eu tentar ir para uma página anterior à já existente, ou seja, eu estou no início da paginação, eu exibo outra mensagenzinha de erro, tá? Então, aqui, esse ponto, mensagem de erro, vou passar a mensagem de erro, início da paginação. Ok, assim o usuário ele vai saber que ele está no início da paginação ou no final da paginação. Vamos fazer nosso teste, então, para baixo, ok, para cima, início da paginação, para baixo, para baixo, para baixo, final da paginação, o fim da paginação, tá? Então, com isso, nós terminamos o básico da listagem de registros.